Ok, falamos então da condução do processo comercial, dos pontos que você precisa tomar cuidado. Agora vamos falar de um aspecto não necessariamente gerenciado por vendas, mas que você precisa ter atenção quando for tratar da sua proposta, que é a precificação. Então, quando a gente fala de precificação, um aspecto importante a ser considerado é, óbvio, o preço em si. Só que você tem que ser inteligente para ser competitivo e não barato. Porque tem uma coisa curiosa quando você vai vender para empresa grande, que é se você é barato demais é um problema, não é bom. Então isso não te ajuda, isso te atrapalha. Se você tá barato demais, na média você vai ser eliminado. Então, imagina, como que acontece um processo de compra? A menos que seja um processo de compra não direcionado, ou seja, você está lá num ambiente competitivo, tem duas, três, quatro outras empresas barra soluções disputando o bid com você, e aí você vai passar por uma avaliação de compras. E nessa avaliação de compras você tem critérios qualitativos, quantitativos, de escopo, cobertura de serviço e tudo mais. Na média, o que acontece? A proposta mais cara e a mais barata são não tão raramente desconsideradas. A menos que a diferença seja muito pequena, mas se tiver uma distância muito grande, cara, barato demais é ruim. Significa que você vai ter risco de entrega, significa que você vai ter problema para cumprir o contrato, significa que você não pode ser processado, portanto, se tiver alguma contingência ou alguma disputa, a empresa, o jurídico vai reprovar o seu negócio. Eu já passei por essa situação. Então, você tem que ser inteligente na precificação. Para grande empresa, não tem muito tabela de preço. Então, obviamente, você leva em consideração como referência a sua tabela, mas não raro você, dependendo do seu mercado habitual, você vai ter que calibrar sua tabela para cima, para a proposta, o famoso desconto negativo, porque você não quer ser o cara mais barato da lista. Você quer estar ali no bolo, né? Esse diferenciar por produto. Ponto. Dito isso, esquece tudo que eu falei se você quiser só ganhar por preço. Se você quiser só ganhar por preço, ok, você precisa ser um pouco mais barato. Agora, uma coisa fundamental é nunca, nunca em hipótese alguma você fecha uma negociação com a área de negócio. É raríssimo você fechar a negociação com a área de negócio sem passar por compras. Então você também tem que prever na sua precificação que compras precisa pegar o pedacinho dele. Não estou falando de nada de errado. Pegar o pedacinho dele significa, por, por mais contrassensual que possa parecer muitas vezes, compras precisa conseguir descontos das compras. É para parte da meta dele, né? Então, se você não tiver nada para dar para o comprador, ele não vai te ajudar. Você tem que ter ali alguma coisa para oferecer. Quando eu digo alguma coisa para oferecer, é 3, 4%, 5, 7%. Você ajuda, você vai nesse contexto, você vai ajudar bastante o seu comprador a viabilizar o seu negócio, né? Não deixa de considerar também na sua precificação custos adicionais de serviços. Por quê? Porque se numa empresa pequena você consegue eventualmente colocar lá custos adicionais, despesa de viagem, deslocamento e não sei o quê, você consegue até fazer isso na empresa grande, mas é mais difícil de explicar, porque tem o orçamento, né? Então tudo vai ser colocado contra o orçamento. E você precisa ter isso bem acautelado. O melhor cenário é aquele em que você consegue prever eventuais custos com a prestação de serviços ou com a entrega do seu produto já à frente. Se isso estiver bem resolvido no contrato e for aceito
nos termos e condições de oferta, isso for aceito por compras, ok. Prepare-se, porque isso é uma discussão recorrente dos custos acessórios, das despesas acessórias, com entrega, com viagem, com material, com não sei o quê. Então, isso frequentemente acontece. Por fim, tenha um cuidado específico na elaboração da proposta, mas principalmente a gente vai falar de fechamento daqui a pouco, sobre a proposta e sobre o contrato, sobre os meios entendimentos. Existe, a maior parte das empresas grandes adota com os funcionários e muitas delas com seus fornecedores o compromisso que se chama de No Side Agreement, né? O que é isso? Significa que você assina um documento, o representante legal da empresa, né? Assina um documento dizendo que o contrato que está fechado é o único e suficiente para os dois lados. Quer dizer, ninguém, em lado nenhum, tem mais nada combinado além daquilo. Isso tem uma intenção de proteção contra riscos, de um lado, e tem uma outra intenção, porque o side agreement pode incluir vantagens indevidas, é a famosa anticorrupção. Então, essa questão precisa ser acautelada. Tirando o lado da corrupção privada, que acontece também ainda bastante, de lado, o que você precisa ter em consideração são as premissas de entrega e a cobertura de serviço, para você não se ver demandada a atender uma expectativa de serviço que não tem reflexo no seu preço e que está silenciada no contrato, né? E aí, imagina que você vende para a Vale do Rio Doce. Quem você acha que tem mais dinheiro para pagar custas judiciais e advogado? Você ou ele? É ele. Então, convém que toda a documentação que suporta o fechamento do negócio esteja muito bem construída, revisada e acautelada para evitar esse tipo de discussão que acontece não só durante o fechamento do negócio, mas também depois, quando você vai fazer a entrega efetiva do produto ou do serviço que você acabou vendendo.